Oi pessoal, a gente vai dar continuidade às aulas de produto escalar, agora falando de uma das suas mais importantes aplicações, que é o entendimento do ângulo entre dois vetores, tá? São duas aplicações de produto escalar, a primeira que a gente vai discutir é ângulo e a segunda é projeção, que são as duas principais que a gente precisa compreender muito bem, tá? Na aula anterior a gente já apresentou o produto escalar, você precisa se lembrar que existem duas expressões, pelo menos vamos colocar assim, duas expressões para ele. Uma expressão em termos de modo, direção e sentido, né, que é o produto escalar modo de U, modo de V, cosseno de θ. E uma expressão em relação ao seu sistema de coordenadas, tá? Então é isso que a gente tem até agora. Vamos dar uma olhadinha, então, como que isso aqui vai funcionar. A gente vai entender o produto escalar para explorar como encontrar o ângulo entre dois vetores. Para isso eu preciso de dois vetores, obviamente. Esses dois vetores não podem ser, nenhum deles pode ser o vetor nulo. E a gente já definiu lá na aula anterior que θ seria o ângulo formado entre esses dois vetores. Então, se você colocar a origem deles coincidente, o menor ângulo formado entre eles, não o maior, isso é importante hoje, ó, o menor entre eles é o ângulo que a gente está falando, tá? Então, a gente está falando desse ângulo de vetores que está aqui. Lá na aula anterior, a gente falou sobre o produto escalar, né? E o produto escalar é um número e ele é calculado dessa forma, ó. O produto escalar de U com V, calculado não, calculado, pode ser. É produto escalar de U com V vezes cosseno de θ, tá? Então, essa é a expressão do produto escalar que você precisa entender ou decorar. A gente acaba decorando essa expressão de trás para frente, né? Agora, veja que se você conhecer o produto escalar entre dois vetores e saber qual que é o tamanho desses dois vetores, isso aqui te permite encontrar o ângulo, porque veja, ó, se eu fizer cosseno de θ, isolar o cosseno de θ, eu consigo encontrar o ângulo. Então, veja que o cosseno vai ser dado pelo produto escalar de U com V, divididos por módulo de U com módulo de V. Então, esse aqui seria o θ, o cosseno do θ. E o que eu tenho que fazer, basicamente, é encontrar qual que é o ângulo θ que satisfaz essa equação. Qual que é o ângulo θ cujo cosseno dá todo esse resultado aqui. Essa operação é encontrar a operação inversa, né, que a gente chama de arco e cosseno, que é encontrar qual que é o arco, ou seja, o ângulo, cujo cosseno me dá esse resultado daqui. Produto escalar de U com V, divididos por módulo de U, com o módulo de V, tá? Então, é isso que a gente tem que encontrar nesse probleminha, tá? É isso que a gente vai fazer. Vamos ver como isso funciona no primeiro momento, antes de sair interpretando, tá? Vamos ver como que a gente faria para encontrar o ângulo entre os dois vetores. Então, eu coloquei aqui para vocês dois vetores. E a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. Então, a gente acabou de ver, né, que quando a gente isola a expressão do produto escalar, a gente fica com produto de U com V, divididos por módulo de U, módulo de V, né? Esse seria o cosseno do ângulo. Então, veja que eu preciso encontrar o produto escalar entre eles e preciso do módulo, né? Vamos fazer aqui embaixo cada um deles. Primeiro, fazer o produto escalar de U com V. Você poderia fazer módulo de um, módulo de outro, vezes cosseno do ângulo. Mas você não tem o cosseno, porque é o que você quer encontrar. Mas, quando você tem os vetores em termos de coordenadas, a gente discutiu no vídeo anterior que eu posso fazer o produto escalar em coordenadas retangulares, coordenada a coordenada. Então, eu faria assim, ó. 1 que multiplica menos 1, mais 1 que multiplica 2, mais 4 que multiplica 2. Esse seria o produto escalar. Ó. Faz a conta aí. 4 vezes 2 dá 8, mais 2, 10, menos 1, 9. Ó. Então, esse seria o produto escalar. Depois, a gente encontraria módulo de U. Só para relembrar vocês, ó, a gente discutiu, porque eu vou precisar disso lá na frente, ó, a gente discutiu que isso é feita pela raiz quadrada do produto escalar de U com ele mesmo. E que isso cai naquela equação conhecida lá do ensino médio. X² mais Y² sobre Z mais Z², né? Raiz te dá um módulo, né? Então, é só você pegar o quadrado das coordenadas, ó. 1² mais 1² mais 4². 4² dá 16, 17, 18 dá a raiz de 18. Tá aí. Vamos calcular o módulo de V também. O módulo de V vai ser também raiz quadrada de x² mais y² mais z². Então, fica a raiz de x² é menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tá aí. Então, fica 2², 4, mais 4, 8, mais 1, 9. Dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tá aí. Ótimo, a gente já tem os valores. Então, vamos resolver essa equação aqui. Essa equação que, às vezes, dá uns problemões, né? É ela que a gente vai resolver ali. Então, vamos lá.
Então eu vou escrever aqui, cosseno de θ é igual, veja que ele é igual, o produto escalar de u com v, isso é 9, dividido por módulo de u, isso é raiz de 18, vezes módulo de v, que é 3. Ou, se você preferir, 3 sobre raiz de 18. Veja que a gente chegou numa equação aí para a gente resolver. Cosseno de θ, θ é o ângulo que eu quero encontrar, é dado por 3 sobre raiz de 18. Bem, em geometria analítica, geralmente a gente não usa calculadora, tá? Os exercícios eles já são mais fáceis para que caia naqueles ângulos notáveis, 45 graus, 30, 60, 90, esses que são, você já sabe, tabelinha. Deve lembrar, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tinha um monte de musiquinha para isso, né? Um monte de coisa. E bem, aqui estão os ângulos, geralmente é um notável, mas você não deve estar notando nada demais em 3 sobre raiz de 18, porque talvez você tenha que fatorar um pouquinho, ó. Então vamos fazer um pouco de conta aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó, o 18, se eu fatoro, ele dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1, então ele é 3 quadrado vezes 2. Então, isso aqui é 3 sobre raiz de 3 quadrado vezes 2. Essa raiz, 3, ela pode sair, ó, então vai ficar 3 sobre 3 raiz de 2. Ou, se você preferir, 1 sobre raiz de 2. Está quase mais notável que antes, né? Vai ficar bem notável se você perceber, se você fizer aquele movimento que a gente costuma fazer muito, que é multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso daria raiz de 2 sobre 2. Agora você deve se lembrar da tabela, né? Qual que é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? Vou colocar a solução, ó. A solução, uma delas é 45 graus. Eu vou escrever assim, 45 graus. Mas não é a única, porque existem as outras, que é multiplicando... Vou colocar assim, só para você entender, colocar como uma lista, tá? Para não confundir. 45 graus é uma solução. A outra solução é quando dá uma volta a mais, lembra? Porque o cosseno não é só o 45. Tem vários ângulos que dá raiz de 2 sobre 2. 45 é a resposta no primeiro quadrante. Mas ele tem resposta, às vezes, no segundo, terceiro, no quarto e nos arcos côngruos. Então, quando eu somo 2π aqui, 360 mais 45... 360 mais 45 dá 405, né? 405 graus também é um ângulo que satisfaz essa equação. Entretanto, lá em cima a gente vai excluir esses ângulos, porque eu discuti com vocês que o ângulo, bem no comecinho inclusive, ó, o ângulo é sempre o menor entre eles. E o menor entre eles, nesse caso, é o 45 graus. Então, qual que é o ângulo entre esses vetores? 45 graus, e fechou o problema, né? Simples de fazer, né? É a conta. Percebeu que a gente consegue analisar os ângulos. A gente poderia fazer isso para um ângulo que não acaba mais. Poderia colocar uns outros vetores aqui, ver o que acontece. Mas vamos dar uma entendida agora que tipo de resultado sai daqui. Então, vamos ver primeiro o que acontece quando eu tenho o produto escalar maior do que zero, né? Porque veja, ó, que o cosseno de θ, ele ficou dado... A gente está explorando a equação nesse formato agora, né? Produto escalar de u com v, módulo de u, módulo de v, né? Essa é a equação que a gente tem. O que aconteceria se o produto escalar fosse maior do que zero? Se esse termo aqui fosse maior do que zero? Veja que esse aqui e esse aqui, ambos são maiores do que zero. Por quê? Porque são módulos, são tamanhos, não existe tamanho negativo, tá? Então, aqui está, são maiores que zero. Se isso aqui é maior que zero, então essa divisão como um todo ela é maior que zero. Conclusão que eu tenho é, o cosseno do ângulo, nesse caso, ele é maior que zero. Se o cosseno é maior que zero, o que a gente acaba percebendo é que esse resultado de ângulo, vou colocar para cá, ó, o ângulo vai estar algo entre 0 e 90 graus. Colocar 90 graus, tem gente que vai preferir escrever π sobre 2, tá? Não sei qual que é a tua familiaridade aí, mas é algo entre 0 e 90 graus. Então, o que a gente acaba concluindo é, quando, o primeiro resultado relevante, quando o produto escalar é maior que zero, você não precisa decorar isso, tá? Você precisa entender. Quando o produto escalar é maior do que zero, o ângulo formado entre esses dois vetores, ele está algo entre 0 e 90 graus. Em outras palavras, esse ângulo ele é um ângulo agudo, que a gente chama, tá? Então guarda isso aí. Produto escalar maior que zero significa que o ângulo entre esses dois vetores é agudo. Então vamos analisar o que aconteceria se o produto escalar fosse menor do que zero. Se fosse menor que zero, quando a gente tem essa divisão aqui, essa divisão vai dar menor do que zero. Por quê? O numerador é negativo, o denominador é positivo. Negativo dividido por positivo dá
negativo. Então, o que a gente acabaria concluindo é que nesse cenário, o cosseno de θ seria menor do que zero. As únicas soluções possíveis para esse cenário que a gente está analisando é que o ângulo seja algo entre 90 graus e 180 graus. Em outras palavras, o ângulo entre esses dois vetores, nesse caso, é um ângulo obtuso. Seria esse ângulo θ, seria obtuso. Então, próxima conclusão que a gente tira, só olhando pelo nosso raciocínio, é que, sendo o produto escalar entre esses dois vetores negativo, o ângulo entre eles é algo entre 90 e 180 graus, em outras palavras, é obtuso. Um outro resultado bem relevante é o que aconteceria se esse produto escalar fosse zero. Olhe, sendo zero, seria zero dividido por um número positivo, ou seja, seria zero. Então, o que a gente acaba percebendo é que isso implicaria que o cosseno de θ é igual a zero. Cosseno de θ igual a zero implica que o θ é de 90 graus, ou de π sobre 2. Conclusão, esses dois vetores, eles têm representantes que formam um ângulo reto. Se eles formam ângulos retos, nesse cenário, os dois vetores, os dois representantes, eles são perpendiculares. Não, em termos de vetores, a gente não diz que eles são perpendiculares, a gente diz que eles são ortogonais. Lembra desse termo, né? A gente já discutiu lá atrás. Então, veja aqui uma coisa muito importante. Um teste para verificar a ortogonalidade entre os dois vetores é verificar se o produto escalar ele é igual a zero. Sendo igual a zero, os vetores são ortogonais. Então, isso é muito importante, tá? Veja que, quando a gente analisa o produto escalar, e você quer verificar se os dois vetores são ortogonais, isso aqui você tem que ver se os produtos escalares são iguais a zero, tá? A gente vai usar isso muito ao longo do curso, principalmente quando a gente falar de base de um espaço vetorial um pouquinho mais para frente. Mas vamos fazer alguns exemplos para ver o que a gente acabou de analisar. Então, eu tenho aqui vértices de um retângulo, que seria o vértice A, B e C, e eu quero saber se o retângulo é vértice de um triângulo, e eu quero saber se o triângulo é retângulo. O que significa isso? Se existe algum ângulo reto, né? Bem simples de fazer. Onde estão os vértices? Não sei, ó. Pode ser que seja... Eu quero saber se um deles é reto, né? Pode ser que eles sejam assim, ó. Que o B forme um ângulo reto, mas pode ser que seja C, A e B, ou pode ser que aqui seja A, B e C. Qual vai ser a solução? Não tenho a menor ideia, tá? Então, você tem que testar. Uma das ideias seria fazer um desenho, né? Mas você tem que testar. Então, eu vou testar pares de... vou colocar um triângulo qualquer aqui, para a gente verificar o que eu tenho que testar. Eu tenho que testar o ângulo entre esses vetores. Eu posso testar o ângulo entre esses vetores A e B, ó. Quando eu construir o vetor AB e o vetor AC, quando eu criar o ângulo entre eles, a origem está coincidindo, eu vou verificar isso aqui. Quando eu fizer BC, CB com AC, eu também verifico o ângulo. E quando eu fizer os outros pares, então, veja que eu tenho que testar, se convença que eu tenho que testar par a par. Então, eu vou construir agora cada um dos pares. Primeiro, eu tenho que encontrar os segmentos, ó. AB, BC, as três possibilidades de segmento, né? E o outro seria AC. Para eu encontrar um vetor definido por esses, eu tenho que fazer final menos inicial. Então, B menos A, C menos B e C menos A. Para fazer um menos o outro, fica simples aqui, né? B menos A fica 2 menos 2, coordenada 0. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 1 dá menos 2 também. Fechou. C menos B vai ficar C menos B, 0. C menos B, 1. C menos B, menos 2 menos menos 1 dá menos 1. E, finalmente, C menos A, 2 menos 2, 0. 2 menos 3 dá menos 1. E menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, esses são os vetores que representam cada um desses segmentos aqui, né? Não são iguais, mas é cada um desses segmentos. Agora, a gente vai tentar fazer o produto escalar entre alguns deles e ver se isso aqui daria reto ou não. Tem que ser meio no chutômetro. Vamos começar tentando um qualquer aqui. Vou fazer A com B e A com C. Veja que A com B e A com C, eu estou acreditando que o ângulo reto está aqui, ó. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu vou fazer o produto escalar, ó. Faço coordenada a coordenada, ó. A com B e A com C. Então, vai ficar 0 vezes 0, somado com menos 2 vezes menos 1, somado com menos 2 vezes menos 3.
Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 3 com menos 2 dá menos 6, dá 8. Se deu 8, a primeira conclusão que a gente vê é que esse ângulo não é um ângulo reto. Por quê? Porque para ser ângulo reto, o produto escalar deveria dar 0. Mas o produto escalar deu maior do que 0. A minha primeira conclusão é que esse ângulo, por mais não seja reto, ele é agudo. Como deveria ser, né? Porque eu nunca vi triângulo retângulo que tenha um ângulo obtuso. Não fecha, tá? Então, parece que tem indicativos que pode ser reto. Um deles, né? Mas não é o A, né? Vamos verificar outro? Qual que você quer verificar? Bem, você não tem como responder para mim, eu vou tentar o B aqui, mas poderia tentar o C. Para tentar o B, eu faço B com A, ou A com B, tanto faz. Se convença aí, porque é o mesmo, né? A com B, e depois eu faço B com C, né? Seria isso aqui, né? Vamos fazer esse produto escalar? A com B dá 0 vezes 0, somado com menos 1 vezes menos 2, somado com... O que eu estou fazendo? A com... Opa, eu troquei aqui, mais 1, né? Vezes menos 2, e o último é menos 1 vezes menos 2. Menos 1 vezes 2 dá 2, mais 1 dá 0. Então, o que a gente acaba percebendo é que esse ângulo aqui é reto, o que mostra que o meu desenho está horrível. Por isso que eu já fiz o desenho para vocês num outro software aqui, ó. Tá aqui, que é o Super GeoGebra. Fiz o meu triângulo, ó. Ele tá girando para você, até parece que ela fica mais bonita assim, né? Ó. Mas você vai falar, poxa, será que é reto? É, eu não vou marcar ali que ele é reto com o software, porque vai dar muito trabalho, tá? Mas talvez, a depender da inclinação que você coloque, você consiga ver que ele se trata de um ângulo reto mesmo, ó. Quase dá pra ver ele. Claro que você não pode nunca confiar no olhômetro, né? Quem mexe com construção sabe disso, né? Mas bem, vamos fazer mais um exemplo? Vou fazer outro, tá? Um último exemplo aqui pra gente terminar essa parte de ângulo, né? Para aparecer uma coisa que costuma aparecer muito, tá? Que é determinar um vetor ortogonal. Ou seja, encontrar qual seria um vetor que forma 90 graus aos vetores. Quais são? O de coordenadas 1, menos 1 e 0. E o vetor V de coordenadas 1, 0 e 1. Muito cuidado com isso, tá? Este problema aparece demais, tá? Eu tenho que determinar um vetor que seja ortogonal aos dois vetores dados. Muito importante esse tipo de problema, porque aparece demais, ó. Então, veja que eu tenho um vetor, vamos supor um vetor U. Preciso disso aqui porque lá na aula que vem a gente vai definir mais pra frente produto vetorial, é assim que faz. Eu tenho dois vetores, coloquei aqui de qualquer jeito, sei lá como eles estão, e eu tenho que encontrar um vetor que ao mesmo tempo ele forme 90 graus com U e ao mesmo tempo forme 90 graus com V. Problemão dificílimo, né? Claro, se os vetores eles forem paralelos, é fácil de achar, vai ter um vetor aqui e outro aqui, ó, e eles são os mesmos, né? Ótimo, determinei um vetor ortogonal a eles. Mas, provavelmente, eu não vou testar aqui, já dá pra ver, né? Eles não são paralelos, porque um não é múltiplo do outro. Não vai ter um escalar que multiplica um e chega no outro. Então você vai falar pra mim, professor, então não tem como eu colocar os dois, porque eu encaixo um vetor pra cá, aí o outro vetor tá aqui, eu encaixo o ângulo reto aqui, o outro não é reto. Encaixo um reto aqui, o outro não é reto, então não deu certo. Mas lembre-se que a gente está falando de geometria tridimensional. Então, se eu colocar um vetor aqui e outro vetor aqui, um vetor saindo para fora ou entrando para dentro, ele é ao mesmo tempo ortogonal aos dois. Viu que interessante? Então, tem solução, provavelmente tem solução, tá? Já começa pensando aqui. Provavelmente essa solução está no espaço, tá? Vamos dar um pensar como isso? Eu tenho que determinar um vetor. O que significa determinar um vetor? Eu tenho que encontrar quais são as coordenadas dele, x, y e z. E aí eu preciso que ele seja ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, veja, ó, eu preciso que W seja ortogonal a U e eu preciso que W seja ortogonal a V. O que a gente já concluiu daqui? Ó? A gente já viu que é equivalente testar o produto escalar entre eles. Então, eu vou fazer o produto escalar W e U, e isso vai ter que dar 0. E eu vou ter que fazer o produto escalar W com V, e isso vai ter que dar 0. Perfeito, né? Vamos fazer esses dois testes. W com U vai ficar assim, ó. W com U vai ficar x menos y igual a 0. Concorda? Porque ó, vai fazer coordenada a coordenada, ó. E aí ele vai zerar, ó. E a outra equação
W com V igual a 0, vai ser coordenada a coordenada, vai dar x mais z igual a 0. Tá aqui o meu sistema de equações. Olha só o pepinão que a gente acabou de encontrar, tá? Esse problema é importantíssimo, velho. Olha só o pepinão que a gente encontrou. A gente encontrou um sistema que tem duas equações e 3 variáveis. Então, no mínimo, esse sistema ele não é possível e bem determinado, tá? Vamos tentar encontrar a solução? Eu encontro assim, ó. Eu encontro algo desse tipo, ó. Vamos desenvolver, ó. X é igual a y e x é igual a menos z, ó. Nossa, então eu vou... Olha só, o meu vetor w, ele tinha essa cara, ó. Ele era x, y e z. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou escrever tudo assim, ó. O vetor aqui vai ser x. Em vez de escrever y, como y é igual a x, eu vou escrever x. E como x é igual a menos z, eu vou escrever menos x, tá? E agora eu digo para vocês, essa expressão que está aqui é a solução do problema. Nossa, que difícil, né? Então, vou colocar aqui, solução. A solução é w igual a x menos x, com x pertencente aos reais. E você vai falar assim, poxa, como que isso aqui é solução? Porque, olha só. A forma que eu estou colocando o problema, eu estou colocando um vetor aqui, outro vetor aqui, e estou dizendo que eles têm que ter um vetor ortogonal. E eu discuti com esse problema que esse vetor ele está dentro, ele está saindo ou entrando na tela, né? Mas quantos vetores ortogonais existem em relação a esse? Porque veja, você poderia ter um vetor ortogonal, esse aqui está saindo da tela, tá? Desse tamanho, apontando para cá. Você poderia ter um vetor apontando para cá. Você poderia ter um vetor um pouquinho maior apontando para lá, outro menor para cá, outro menor para cá. Quantas soluções existem aqui? Respostas são infinitas soluções. Porque existem infinitos vetores ortogonais a dois vetores dados da forma que a gente colocou. Porque existem vários tamanhos. Eu só coloquei como restrição que eles sejam ortogonais. Aqui, do ponto de vista da matemática, tem que sair tem que sair todos os vetores possíveis. E quantos são? Infinitos. Por isso que saem infinitas soluções, ó. Que tá aqui. Por isso que esse sistema é um sistema possível. Em que sentido? Existem vetores ortogonais, mas é um possível indeterminado. Por que indeterminado? Porque existem infinitas soluções. Quando eu substituo os valores de x, por exemplo, vou substituir x igual a 1, o que eu vou encontrar é que o vetor w seria o vetor 1, 1, menos 1. Quando eu substituo x igual a menos 2, por exemplo, eu encontro que o vetor w seria os vetores menos 2 e 2. E olha só que interessante, tanto esse como esse vetor, como qualquer outro que eu coloque substituindo qualquer valor de x, todos eles são ortogonais aos dois vetores dados. Então, a minha solução é essa mesmo. Para convencer você, vamos lá no software, eu vou lançar com vocês junto esse problema aqui, tá? Eu quero atualizar, eu quero um novinho. Vamos ver se vem. Isso, tá? Então eu vou colocar os vetores que a gente tinha ali, né? Que seria o vetor u, ele é menos 1, era isso, né? 1 menos 1. E o 0 seria aqui. Um primeiro, só que eu quero o vetor, né? Então, já coloco ele lá. Esse seria um ponto. Tá aqui. O outro ponto, vou colocar o outro ponto, seria o B, que seria o vetor V, né? Só o ponto, 0 e 1 seria o outro. Tá aqui. Para de girar a coisa. Aí, vou deixar girando bem devagarinho, pra você ficar tonto, ó. Gira. Agora não quer mais girar. Aí, tá. Vai girar rápido assim mesmo. Tá, agora eu vou criar um vetor. Enquanto você pensa nisso, eu vou criar um vetor ligando a origem 0, será que tem que pôr? 0 com A. Tá ali. Vou criar um vetor ligando, mais uma vez, 0 com B. Tá aqui os dois vetores, ó. Agora eu quero encontrar um vetor. Parei aqui, ó. Parei bem aqui, ó. Aqui tá os vetores, ó. Veja que eles formam um plano. Não é nem o plano x, y, nenhum desses mais comuns, mas eles formam um plano. Agora eu vou colocar aquelas duas soluções que a gente tinha encontrado, ó.
eu vou colocar dois exemplos de solução. O vetor 1, 1, menos 1 e o menos 2, 2. Ó. Então, qual que era mesmo? Minha memória tá ruim, hein? 1, menos 1. Ô, diabo. 1, menos 1 seria um dos vetores. Para onde ele foi parar? Lá embaixo. E o outro seria o menos 2, 2, né? Dá pra ver que eles estão na mesma linha, porque se você multiplicar por menos 2, chega no outro. Ó. Então eu já sei que eles são da mesma. Ó. Então eu vou colocar menos 2 e 2. Tá aí. Manda bala. Tá lá, ó. Agora eu vou fazer um vetor, ó. De novo. Vetor ligando a origem. A origem com o ponto C. Vamos começar analisando esse, ó. Veja que eles são ortogonais, ó. Se eu fosse fazer... Dá pra ver bem isso, ó. O C, ele forma 90 graus com os dois, ó. Tanto com A como com B, ó. E o D também, ó. Vamos fazer lá, ó. Vou fazer o vetor... ligando a origem com D. Dá uma olhadinha lá, ó. Eles são ortogonais também, ó. Veja daqui pra cá, ó. A com B, ele tá ortogonal a D, ó. Eles formam 90 graus ali, ó, quando eles se encontram. E olha só, C e D, eles pertencem à mesma reta. Por quê? Vamos lá voltar para minha solução, ó. Essa expressão que eu acabei de escrever, ó, essa expressão, ela representa para mim uma reta, um conjunto de vetores que estão ali. Se eu colocar diferentes valores de x, vou escrever assim, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Pegar x, que multiplica 1 menos 1, mais 1, né? 1, capeta. 1 e menos 1, essa expressão que está aqui, veja que o que eu acabei de escrever é algo que eu chamo da combinação, fica com isso na cabeça, linear dos vetores que a gente tem, ó. Eu acabei de formar a combinação linear. Então, veja que a solução desse problema, por ser SPI, é a combinação linear de todos os vetores múltiplos de 1, 1 e menos 1. Qualquer múltiplo entre eles, os múltiplos só crescem ou diminuem os vetores, qualquer múltiplo que a gente queira vai parar sempre nesse caso que a gente está ali, ó. Nesses vetores que estão ali. Então percebe o que aconteceu? Por isso que, ó, esse é um problema grande que a gente vê no... Opa, foi mal aí, galera. É um problema grande, porque as soluções, isso é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade, tá? Às vezes, as soluções que a gente tem em geometria analítica são sistemas indeterminados, mas que eles estão representando para mim algo que faz sentido. Então, toma muito cuidado quando você vê um sistema possível indeterminado para analisar o que está acontecendo, tá? A gente vai discutir vários desses ao longo do curso, mas se você ficou com dúvida nesse em específico, que é o primeiro, já manda um salve, não pensa em mandar para frente essa dúvida, porque essa, sem sombra de dúvida, é uma das maiores dificuldades de geometria analítica, tá? Bem, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da outra aplicação do produto escalar, que é a projeção de uns vetores. Então, vamos se ver lá. Tchau!